Olá, hoje estamos aqui reunidos no estúdio da Febraban para falar da pesquisa Febraban de Economia Bancária e Expectativas. Essa pesquisa é realizada com economistas de 19 bancos e tem como objetivo captar as percepções dos participantes sobre a última ata do Copom e projeções para o desempenho do mercado de crédito para o ano corrente, 23, e o próximo, 2024. A pesquisa é realizada de 45 em 45 dias, logo após a divulgação da ata da última reunião do Copom. O economista-chefe Rubens Sardenberg, diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, é o nosso convidado. Bem-vindo, Rubens, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Participa da entrevista aqui conosco o nosso diretor de comunicação, João Borges, para quem eu já passo a palavra. Tudo bem, João? Tudo bem, muito obrigado, Mona. Muito obrigado, Rubens. Eu queria começar essa nossa conversa porque essa pesquisa de economia bancária, ela tem um alcance e tem, digamos assim, o universo da pesquisa é muito importante. É diferente, por exemplo, da pesquisa Focus. Ela procura, pelo que nós conversamos aqui agora há pouco, ela reflete não só a perspectiva de número, as projeções sobre números, mas também um sentimento do setor. Ou seja, ela tem um valor qualitativo e específico. Eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente. Pois é, João, é exatamente isso, né? O Focus é uma pesquisa muito importante, né? Que você tem um universo enorme de instituições, de bancos, de instituições de pesquisa, mas é basicamente uma questão dos números, né? Quais são as projeções de PIB, de inflação, da taxa Selic. Neste caso, o que nós tentamos fazer aqui são são perguntas qualitativas, né? E para tentar justamente tirar qual que é o sentimento médio, né, que são instituições relevantes naquele momento, em relação às projeções, né, as principais variáveis macroeconômicas, e também com relação ao crédito, né? Então, nesse sentido, ela é diferente mesmo porque ela tem esse componente, né, de ver como é que o mercado está avaliando cada um daqueles momentos. Rubens, sobre a Selic, né? Já vamos ver então o que a pesquisa mostra em relação a expectativas e projeções da taxa Selic. Pois é, olha o que acontece, né? Acho que tem um consenso, e nós perguntamos isso, de quais são os próximos movimentos da taxa Selic. Né? E há um consenso, né, inclusive na ata isso foi expresso, de que, enfim, a grande tendência é que você tenha cortes de 0,50 ao longo das próximas reuniões. Né? Então, nós vamos fechar o ano em 11,75 e nos próximos Copons, né, ao longo de 2024, a expectativa é que pelo menos ao longo do primeiro semestre o Banco Central continue reduzindo, o Copom continue reduzindo, usando o 0,50. A dúvida é a seguinte: onde vai parar? Onde que vai parar isso? Até onde vai? Né? Até onde vai? Então, e nós fizemos justamente uma pergunta nesta linha, né? Porque se você olhar a pesquisa Focus, ela diz lá, vai parar em 9,25. E nós fizemos uma pergunta, né, justamente nessa direção. O que o mercado, o que os agentes esperam de qual é a taxa terminal da Selic nesse ciclo de afrouxamento monetário. E o que ela mostrou? Pois é, apontou uma coisa curiosa, que apenas 6% das instituições, dos bancos, acham que vai ser 9,25. Então você tem um contingente menor, mas expressivo, de 40%, vamos dizer assim, né, que acham que a taxa vai ser menor que 9,25. Mas você tem um contingente, infelizmente, maior do que esse, 53%, que acham que a taxa terminal vai ser acima de 9,25. Né? E aí eu já adianto a vocês, o principal componente, além de uma certa incerteza com o mercado internacional, é a parte fiscal, né? Foi a parte da questão das dúvidas em relação ao fiscal. Né? Porque, você sabe, quando a gente fez a pesquisa, estava justamente bem no meio daquela discussão sobre mudança na meta. E isso, de alguma maneira, apareceu, né, na pesquisa. A discussão de não perseguir mais o déficit zero para 2024. Pois é. Quando nós fizemos essa pesquisa, estávamos, assim, posso dizer, no auge dessa discussão. Né? E aí, o que aconteceu? Né?
a gente fez uma outra pesquisa, uma outra pergunta qualitativa e um número relevante de instituições, eu posso até depois ver para vocês, mas assim, quase 50% nos responderam que essa discussão interferiu na sua, enfim, na trajetória esperada. Alguns dizendo assim para nós, olha, a taxa minha final esperada subiu, embora a gente não tenha perguntado exatamente qual que era, mas acima do 9,25, e alguns outros achando que a trajetória poderia ser mais lenta, ou seja, ao invés de quedas de 0,50, quedas de 0,25. Né? Então isso, de alguma maneira, apareceu na pesquisa. Eu acho que mostrando que, de fato, essa é a principal preocupação hoje do mercado. Quer dizer, eu acho que a principal preocupação é, assim, se você, vamos imaginar, em relação à trajetória que nós temos para o ano que vem, do ponto de vista doméstico, a grande discussão é com relação ao fiscal. Quer dizer, se o governo vai perseguir a meta, né, do zero, não é? E, portanto, vai indicar uma austeridade fiscal. E isso, claro, permite que o Banco Central tenha uma política monetária mais flexível, né, que ele possa reduzir mais os juros. Então, na cabeça dos agentes econômicos, se o governo for menos rígido na questão fiscal, isso vai fazer com que tenha mais restrições para a redução dos juros. Né? Então, a pesquisa captou isso. E, digamos, a posteriori, agora a gente já está vendo desdobramentos, acho que foi muito importante, né? Porque assim, a sinalização que nós temos agora é uma sinalização de que o governo vai insistir no déficit zero. Né? O que, assim, olhando por esses números aqui, foi uma decisão muito correta, muito sábia, de perseguir com toda a dificuldade, né? Porque eu acho que tá claro aqui que se o governo flexibilizasse essa meta, ele indicaria uma política fiscal, digamos, não tão rígida, uma política mais leniente, o que certamente despertaria dúvidas. Bom, se eu já não estou perseguindo desde cara o zero, pode ser que seja maior do que isso, colocasse lá meio, o mercado poderia precificar 1, e isso tem interferências importantes, né? Tem impacto importante do ponto de vista aqui da trajetória da Selic. Rubens, além dessa questão do fiscal no cenário interno, a gente tem que lembrar também que o ano que vem é um ano de eleição, portanto, um ano de incertezas, né, eleitorais. Isso perturba, e depois queria que você comentasse também o cenário externo, né? Tem 2 guerras rolando atualmente, como é que isso impacta os nossos números? Bom, eu diria para você que a questão externa, ela nesse sentido, ela é a fonte maior de incerteza em relação ao cenário, né? Digamos, de um lado, eu acho que os acontecimentos recentes na economia americana, e isso também se reflete na pesquisa, eu acho que mostram para a gente um cenário, vamos dizer, de risco um pouco menor. O que isso quer dizer? Quer dizer que já resolveu? Não quer dizer que já resolveu. Mas o que acontece é que você tem lá sinais de inflação menor nos Estados Unidos, uma certa desaceleração da atividade, e hoje há um certo consenso de que, olha, os juros dos Estados Unidos não vão subir mais, e há uma expectativa de que no segundo semestre do ano que vem o juro comece a cair. Isso é visto de hoje. A gente está vendo muita volatilidade nessas expectativas. Uma semana sai um dado, outra semana... Mas parece que está se consolidando um sentimento, né, de mercado mais ou menos nessa direção, que até impactou, né, nos últimos dias positivamente bolsas e dólar aqui, né, porque o mercado precificou essa melhoria no cenário. Mas como você diz, a gente está falando de, nós temos guerra, nós temos todos esses dobramentos, nós temos até, né, essas discussões climáticas, o que está acontecendo. Então, de fato, não dá para você tirar essa questão da incerteza do cenário externo, né? Então, de fato, ela é um ponto a ser considerado aqui nas projeções, ainda que eu arrisque a dizer para você que nós estamos numa trajetória que, para nós aqui, economia brasileira, é de neutro para até um pouco benigno, o cenário internacional, né? Agora, claro, visto de hoje, mas com uma incerteza muito grande, né? Então é um pouco aquela dificuldade quando você vai tomar uma decisão em que você tem uma perspectiva positiva, mas você tem um risco grande, né? Então aí
digamos, isso é uma coisa complicada. Mas, então, eu diria que o cenário, o internacional, o cenário externo, diria que é mais ou menos isso, né, que eu mencionei, ou seja, benigno, mas, de fato, com risco grande. Mas um cenário doméstico, eu diria para você, Mona, que eu acho que a questão fiscal é mais importante para mim, porque a questão eleitoral, como nós estamos falando de uma eleição municipal, ainda que ela seja importante do ponto de vista da, né, como dizem os analistas políticos, o que ela vai projetar para o próximo ano, eu não acho que seja do ponto de vista econômico, seja aqui um evento assim tão importante. Eu acho que a questão fiscal é mais importante, né? Eu me arrisco a dizer para você que se a gente caminhar direito no fiscal, a gente pode ter surpresa positiva. Aí é que eu queria voltar em alguns pontos, Rubens, porque você disse, bom, há uma discussão sobre o nível da taxa Selic, até onde ela cai, e isso está condicionado a ter ou não um resultado fiscal melhor ou pior. O cenário externo, você diz que tem riscos, mas ele chega até a ser ligeiramente benigno do ponto de vista brasileiro, não necessariamente lá fora. E como é que isso, na sua visão, a pesquisa mostra o quê em relação, por exemplo, à inflação e crescimento? Esses dois pontos que também são importantes, que no fundo o que nós queremos lá na frente é mais crescimento e menos inflação. Se a gente pensar em termos de atividade, as notícias são... A gente fez uma pergunta dizendo o seguinte, olha, se a gente olhar o Focus projeta lá 1,5% de crescimento para o ano que vem. Não é? E a pergunta foi, você concorda com isso? Você está confortável com esse número? Se não, acha que vai ser mais ou que vai ser menos do que isso? Não é? E a maioria, né, 60%, 70%, disseram sim, que acham que é mais ou menos em torno disso, de 1,5% no crescimento do ano que vem. Mas a gente teve um contingente razoável de 30% que acharam que não, que pode ser maior do que isso. Ou seja, com 1,5%, mas com um viés de alta, né, para o próximo ano. E ninguém acha que vai ser menos do que 1,5%. Né? Ou seja, você tem uma perspectiva de um crescimento ser maior do que isso. Né? Eu acho que aqui é razoável a gente... Por que isso está acontecendo? Né? Eu acho que a gente está com um histórico recente de o mercado está errando sempre para menos, né, em relação ao crescimento econômico nos últimos anos. Né? A economia tem crescido mais. Esse ano mesmo, né? Só lembrando aqui, parênteses para vocês, no começo do ano dizia-se que ia crescer 0,8%, né? Nós vamos crescer um pouco menos que 3%, vamos crescer 2,8%, né? 2,9%, portanto tem um crescimento muito superior. Então acho que de alguma maneira tem acho que o mercado está um pouco ressabiado, acho que tem a ideia de que você pode estar subestimando o crescimento, eventualmente até porque a economia, pode ser que o potencial de crescimento da economia tenha melhorado, né, em relação aos anos anteriores, reformas que foram feitas, pode ser que isso, né, melhore. O desemprego está num nível até surpreendentemente baixo, né, a taxa de desemprego. Os juros estão caindo, né, e se a gente olhar, inclusive, tanto do ponto de vista dos juros da Selic, mas se a gente olhar as taxas de juros do crédito, elas também estão declinando. Né, então, você tem, e digamos, e teve agora essa sinalização positiva do fiscal. Então, assim, eu acho que tem boas condições de contorno para que a economia no ano que vem cresça mais do que esse 1,5%. E acho que é por isso que a resposta acabou captando isso. E o outro ponto, acho que importante que você perguntou, foi a questão da inflação. Né? E a questão da inflação, eu acho que a grande notícia aqui é o seguinte, a inflação ela convergiu. É claro que ainda se você olhar aquelas expectativas que o Banco Central menciona, você não tem lá uma convergência integral, mas os números de inflação estão mostrando um cenário muito benigno, né? Até surpreendentemente benigno. Né? Eu lembro também que havia uma quase certeza de que a gente não cumpriria a meta de inflação desse ano, ou seja, a inflação não ficaria nem no intervalo de flutuação. Né? Lembrando que a gente tem a meta de 3,25, ano que vem é 3, mas com aquele intervalo de 1,5%. E, portanto, daria um teto de 4,75, mas o mercado projetava muito mais, 5, 5,5, 6, se a gente lembrar em períodos anteriores. Isso veio convergindo.
E agora nós estamos falando em 4,50, 4,55, de acordo com a última pesquisa Focus. E mais importante O que do que fica isso, dentro do teto, né? o que fica dentro do teto, né? Mas assim, o que é até mais importante é que quando você olha a composição da inflação, ela é benigna, né? Ou seja, você não tem porque você tem um preço que caiu muito, ou seja, você tem de fato uma redução importante, né? Homogênea, aquelas medidas de núcleo, tudo isso indica um cenário mais benigno do ponto de vista de inflação, né? O que também ajuda do ponto de vista de crescimento, e ajuda também porque a gente teve alimentos, né, que caíram, que enfim, melhora a questão da renda disponível, a questão das tarifas públicas, né? Então a gente tem condições de contorno que eu acho que são positivas do ponto de vista da recuperação da economia, né? E com inflação controlada e com um potencial de um certo crescimento. Nós temos um Rubens animado aqui, né, Mônica? Super, eu tô ficando muito animada assim, de te ouvir assim, tão positivo nesse fim de ano. Não, eu acho que tem uma boa perspectiva, eu acho que, inclusive, o ano está terminando numa nota mais otimista, né? Acho que esse comportamento de bolsa e tal. O problema é aquela história, né? Nós temos um cenário eu acho que ele é um cenário positivo deste ponto de vista, mas nós estamos falando de um cenário que tem riscos importantes, né? Nós falamos aqui do setor externo e nós temos aqui a questão fiscal, né? Ou seja, e que são riscos relevantes, que podem dificultar muito a questão do cenário. Então, assim, é como se fosse aquele cenário positivo, mas com riscos importantes que precisam ser monitorados. A vantagem é que, por exemplo, no nosso caso, né, ao contrário de, enfim para citar um exemplo, a própria Argentina e tal, no nosso caso, o problema central está no nosso controle, que é a questão fiscal, né? Ou seja, é uma questão doméstica, basicamente doméstica. Então, nesse sentido. Rubens, a gente está chegando aí talvez mais perto do final. Eu queria te perguntar em relação ao crédito, né? Tá uma projeção em torno de 8% para 2024, né? O Brasil já emprestou, principalmente nesses últimos anos, quase 20 trilhões, né, de reais para o crédito para as famílias e para as empresas. É uma quantia considerável esse número, poderia ser melhor, vai avançar mais do que 8% ou menos? Como é que você avalia isso? Aliás, a gente não fechou ainda esse ano. Mas... Não, então, o que acontece é assim, né? Nós vamos fechar esse ano, a nossa pesquisa, inclusive, estou aqui com o número, nós estamos falando de um número para esse ano, o acumulado em 12 meses, na faixa de 7,6, né? Que é uma desaceleração no crescimento em relação a 21 e 22. Né? Eu tenho aqui o número para te falar. Nós crescemos o crédito 16% em 21 e 14,5% em 22, né? O que explica esses 20 trilhões que você falou, que são números de concessões de crédito, né? E nós vamos agora, aliás, a gente até acaba divulgando, o crédito desacelera, aparece no jornal e tal, mas na verdade o que nós estamos falando aqui é desaceleração da taxa de crescimento, ou seja, o crédito cresceu 14 no ano, 16, cresceu 14 e este ano ele vai crescer em torno de 7,6, né? Este ano a gente tem, portanto, uma desaceleração que já era esperada, né? O próprio Banco Central, nas suas atas, nos seus documentos, ele menciona isso, né? Nós estamos falando de uma política monetária restritiva, subida dos juros, a expectativa de controle da inflação, né? A tentativa de ajuste fiscal, o cenário incerto, tudo isso, né, fez com que você tivesse uma certa retração no crédito. E no nosso caso aqui, né, vamos lembrar, nós tivemos, no caso das empresas, nós tivemos o evento das Americanas no começo do ano, depois nós tivemos Light, né, ou seja, nós tivemos aí 2 eventos importantes que prejudicaram o crédito para as empresas, né, e mais ainda. E agora, do lado positivo, nós tivemos o mercado de capitais, que ajudou porque as grandes empresas vão se financiar no mercado de capitais. Então, o que acabou acontecendo? Quando a gente olha essa figura, a gente tem um crédito ainda para as famílias crescendo na faixa de 9, mas o crédito para as empresas numa taxa bem mais baixa. Então, na verdade, esse número de 7, ele tem um crescimento razoável ainda na parte das famílias,
e um crescimento menor nas empresas. Tem um dado importante que a gente até não fez essa pergunta especificamente agora nessa pesquisa, mas os números mostram que no caso das famílias, das pessoas físicas, a inadimplência está caindo já. Ou seja, é boa notícia. O pior, claramente o pior já passou. Então, na verdade, é uma indicação positiva, isso, não é? E que, portanto, isso significa que você tem aqui uma possibilidade de crescimento, né, de um aumento do risco, né, do apetite a risco por parte dos bancos. No caso das empresas, isso ainda não aconteceu. A inadimplência ainda está subindo, ainda que, digamos, a gente começa a perceber que estamos como se fosse assim próximos do pico, vamos dizer, mas não dá para dizer que isso vai acontecer no próximo mês e tal. Mas claramente você tem a gente está nos aproximando do pico. Então isto também é uma indicação, digamos, é uma indicação positiva do ponto de vista do que pode acontecer com o crédito. Para o ano que vem, a gente até teve um aumento da nossa projeção, ela subiu para 8, como você mencionou. O dado interessante aqui é que o ano que vem a gente está com números assim mais homogêneos para o crescimento. É como se você tivesse, né, a gente, digamos, tem um crescimento um pouco menor no caso das famílias, tá certo? E você tem um crescimento maior do ponto de vista das empresas, né? Então, assim, é um crescimento mais homogêneo. Mas aqui também, veja, aqui aproveitando a minha onda otimista, a gente tem aqui também uma possibilidade de um crescimento maior do que esse que eu estou falando aqui, né? Porque veja, se confirmarem, né, se a gente tiver eventualmente um crescimento um pouco maior da economia no ano que vem, e esses dados de melhoria da inadimplência, a gente tem um quadro que, vamos dizer assim, que permite que você tenha eventualmente uma expansão maior do crédito no ano que vem, né? Eu acho que isso de alguma maneira aparece aqui na pesquisa. Tá. Ô Rubens, até para a gente fechar essa nossa conversa, um aspecto importante que falta a gente complementar aqui. Como você bem mencionou, nós estamos num processo de redução da taxa Selic que vai continuar ao longo, pelo menos até meados do ano que vem. E eu queria saber como isso já está se refletindo na taxa dos empréstimos bancários para as empresas e famílias e como você vê o cenário para 2024. Taxa de juros finais. Então, isso já tem se refletido, né? A gente já tem nos últimos 4 meses, né? Ou seja, as taxas de juros cobradas, né? As taxas de juros ativas, elas já vêm declinando, né? Em parte por isso, né, a redução do custo de captação, em parte também por o que nós estamos mencionando aqui, por uma inadimplência menor, né, que isso ajuda bastante, né. Então você tem aí claramente essa tendência de recuo interessante, que é quando a gente olha nos últimos meses, né, também tem uma melhora na composição. Os bancos estão, na parte especialmente de pessoas físicas, emprestando mais nasquelas linhas mais seguras, né? Consignado, a parte do imobiliário, os financiamentos com garantia, e menos nos mais arriscados, né? No rotativo, enfim, a parte de rotativos e cheque especial. Você teve uma certa melhoria também, né? O que ajuda nessa redução da taxa, né? Até por um efeito de média, e também ajuda do ponto de vista da inadimplência, né? Então você tem uma composição aqui mais benigna. Então, assim, em resumo, as taxas estão declinando, acompanhando este movimento, e aqui, uma vez mais, se esse cenário se configurar, eu acho que esse é um movimento que vai continuar aí ao longo dos próximos meses, e aí ao longo de 24, né? Eu acho que a gente vai ter taxas menores, sempre lembrando que tem uma questão, né, de custos associados à intermediação financeira que é importante que a gente combata, né? Mas quem sabe isso possa ser aí tema aí para uma outra oportunidade, que eu acho que a gente teria aqui mais um programa para eventualmente falar disso. Quando é que sai a próxima pesquisa? Daqui a 45 dias ou por conta da virada do ano modifica? Não, na próxima reunião do Copom. A gente sempre faz isso, é religioso. Tem o Copom. Aí na terça-feira seguinte sai a ata, aí nós fazemos essa pesquisa, procuramos fechar na sexta-feira e aí divulgamos. Então ainda teremos mais uma. Teremos mais uma. Opa. Teremos a do próximo, a do fechamento do ano. Tá bem. Bom,
Acho que nós vamos terminando por aqui, né? Quero te agradecer muito, Rubens, a presença aqui, ao João Borges também. E se você quiser mais informações sobre a pesquisa, é só acessar o portal Febraban. Agradeço também a você, internauta, que nos acompanha sempre com a sua audiência e a sua companhia. Eu deixo o convite para vocês conhecerem os nossos podcasts em todas as plataformas de áudio e as nossas entrevistas que estão no YouTube, no perfil Febraban. Até a próxima entrevista.